Pela 100ª vez, sejam muito bem-vindos ao Cine Interativo. Eu continuo sendo Paulo Silva e no vídeo especial de hoje eu fiz uma pesquisa que deu um trabalhão vendo nota de mais de 200 filmes no IMDb e no Metacritic, para trazer aqui para vocês as 10 franquias de horror mais bem avaliadas por público e crítica de todos os tempos. E quero aproveitar para deixar um beijo enorme para minha esposa que me ajudou muito nesse vídeo. Uma coisa que eu tenho que avisar para vocês aqui rapidinho. A saga tinha que ter pelo menos 5 filmes para entrar na pesquisa, que é mais ou menos a metade da quantia de filmes das maiores sagas. Eu fiz isso para que ficasse mais justo com todos na hora que eu fosse tirar ali a média. Então, para comemorar que o canal já tá no vídeo 100, já deixa aquele likezão e compartilha o vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse tema, beleza? E fica até o final que vai ter uma surpresa. Na 10ª colocação, a gente tem a franquia Sobrenatural, com uma nota 5.69. A franquia se iniciou em 2010, e o primeiro filme foi roteirizado pelo Leigh Whannell e dirigido pelo James Wan, a mesma dupla de realizadores de um certo filme de horror muito famoso também. Atualmente a saga conta com 5 filmes, com o último tendo sido lançado nesse ano, que foi Sobrenatural: A Porta Vermelha. O filme mais bem avaliado é o primeiro, com uma nota 6.43, e o mais fraco é o quinto filme, com uma nota 5.03. Essa já foi uma das minhas sagas de horror favoritas. Eu gosto muito do clima pesado dos 2 primeiros filmes, e eles apresentam aquele universo do além que na época era uma coisa muito inovadora. Outro destaque dos 2 primeiros filmes são os antagonistas, que são sem dúvida os melhores da saga. E prova disso é que quando a franquia retornou nesse ano, a gente teve a volta do Demônio Vermelho, que com certeza é o personagem que mais chama atenção, muito por conta do seu visual. Eu acho que é uma saga que começou muito bem, mas foi decaindo a cada filme que era lançado. E infelizmente o último filme foi o mais decepcionante. O último filme lançado até então, Sobrenatural: A Porta Vermelha, deixou um final que dá a entender que a gente vai ter mais sequências. E como o filme fez 10 vezes o valor de produção nas bilheterias, com certeza essa saga vai continuar. O meu filme favorito da saga é o Sobrenatural 2. A 9ª posição ficou com a saga do Chuck, com uma nota de 5.71. O primeiro filme foi lançado em 1988 e foi idealizado por 3 pessoas, mas só uma delas se tornou meio que o nome por trás dessa franquia, que é o Don Mancini. Atualmente a saga conta com 8 filmes, sendo um deles um remake lançado em 2019. E também tem uma série de TV que já tem 2 temporadas, que ainda segue a história original dos filmes. O filme mais bem avaliado ainda é o original, com uma nota 6.93. E o pior é o Filho de Chuck, com uma nota 4.37. Tenho que confessar pra vocês que essa é uma saga que nunca me atraiu muito. Quando eu era bem mais novo, não tinha vontade de assistir os filmes, e só fui ver quando já era adulto. E acho que por isso eu nunca criei nenhum apego nostálgico com esses filmes. Particularmente, os que mais me divertiram foram os mais novos, que levam a trama muito mais pro lado do humor, porque eu acho muito difícil levar a sério um filme onde a ameaça é um boneco. Mas eu consigo entender facilmente quem tem apego com a saga, já que todos os filmes passaram muito na TV aberta e com certeza marcaram a infância de muita gente. O último filme lançado até então foi o remake de 2019, que trazia uma trama diferente onde o boneco tinha uma inteligência artificial e não era incorporado por um ser humano. Atualmente não existe nenhuma sequência confirmada, até porque a história continua na série e ela ainda não foi finalizada. E podem me julgar, mas o meu favorito da saga é A Noiva de Chuck. A 8ª colocação ficou para Anjos da Noite, com uma nota 5.75.
O primeiro filme é de 2003 e tem como grande realizador o Len Wiseman, que dirigiu 2 filmes e roteirizou 3. Atualmente a saga conta com 5 filmes e uma série animada com 3 episódios. O filme mais bem avaliado é o original, com uma nota 6.6, e a pior avaliação vai para a última sequência, Anjos da Noite e Guerra de Sangue, com uma nota 4.47. Uma franquia que não me atrai mais nem um pouco hoje em dia. Tenho até um pouco de apego nostálgico com os 3 primeiros filmes, mas quando eu assisti o 4º filme me perdeu completamente e eu nem me arrisquei a assistir o 5º. Um grande atrativo dessa saga sempre foi o visual, que era a cara dos anos 2000. Tinha ali uma pegada Matrix misturada com um estilo gótico. E com certeza esse visual chamava muito a atenção na época em que ele foi lançado, e acabou contribuindo muito para o sucesso da saga. Com o fracasso do público e crítica do 5º filme lançado em 2016, a saga não tem previsão de retorno. Inclusive, a atriz Kate Beckinsale já disse em algumas entrevistas que não retornaria a interpretar a Selene. Para mim, o melhor filme da franquia é o 3º, que é o Anjos da Noite e a Rebelião. Tanto por ele se passar num cenário diferente dos 2 primeiros, e por dividir muito bem o tempo do filme entre os vampiros e os lobisomens. Na 7ª posição, a gente tem a saga A Hora do Pesadelo, com uma nota 5.85. Please, God. This is God. A saga começou em 1984 e foi idealizada pelo mestre do horror Wes Craven, que dispensa apresentações. E não quero dar spoiler, mas pode ser que ele volte a aparecer aqui nessa lista. Até a data de gravação desse vídeo, a saga conta com 9 filmes, sendo um deles um remake lançado em 2010, e eu também incluí o crossover Fred vs Jason, de 2003. O filme mais bem avaliado é o original, com uma nota 7.87. E a pior nota vai para A Hora do Pesadelo 6, com uma nota 4.47. Sem dúvidas, uma das sagas mais influentes e mais amadas do horror. Trouxe um personagem que ficou marcado na história do cinema, que é o Freddy Krueger. Mais uma saga que a gente viu muito na TV aberta e com certeza marcou a juventude de muitas pessoas. Tirando ali alguns detalhes de maquiagem e efeitos visuais, o primeiro filme consegue ser assustador mesmo assistindo hoje em dia, quase 40 anos depois do seu lançamento. E por mais que a qualidade da história ia caindo a cada filme que era lançado, quase sempre a gente conseguia pelo menos se divertir assistindo as sequências. O último filme lançado até então é o remake de 2010. E como ele foi um fracasso de crítica e não fez o sucesso que era esperado nas bilheterias, a saga não continuou a partir dali. E todo ano é anunciado que tem um novo projeto, uma nova ideia, mas infelizmente nunca tem nada confirmado. E a gente só fica aguardando se vai sair alguma sequência, remake ou um reboot. E por mais que o primeiro tenha a melhor história, o meu favorito é o crossover com o Jason. Mas eu admito que é um pouco de covardia, já que o filme traz 2 dos maiores ícones do horror. Na 6ª colocação, a gente tem o Universo de Invocação do Mal, ou o Invocaverso, com uma nota 5.88. Quem é? A franquia começou em 2013 e, sem dúvida, o grande nome por trás de tudo é o James Wan, que dirigiu 2 produções e é produtor de todos os filmes que trouxeram os casos dos maiores investigadores sobrenaturais dos Estados Unidos, que são o casal Warren. Diferente das sagas anteriores, aqui a gente tem um universo onde todos os filmes se passam. Atualmente a franquia conta com 9 filmes, sendo 3 deles da história principal do casal Warren, 3 spin-offs de Annabelle, 2 spin-offs da Freira, e por mais que hoje em dia os realizadores ignorem, tem também o filme A Maldição da Chorona. O mais bem avaliado ainda é o original, com uma nota 7.47. E a pior avaliação vai para A Maldição da Chorona, com uma nota 4.63. Além de inovar criando um universo dentro do cinema de horror, o primeiro filme se destacava muito por trazer o horror mais popular que a gente conhece. E tinha uma história muito interessante e um roteiro e direção muito superiores às produções de horror que eram feitas naquela época.
mas infelizmente a produção em massa fez com que a qualidade fosse diminuindo. E com isso a gente só foi recebendo filmes que tentavam imitar o estilo criado pelo James Wan. Prova disso é o último filme lançado até então, que é A Freira 2, que é só mais um filme cheio de sustos e com uma história bem fraca. Mas essa franquia tem uma coisa muito comum entre todas as produções: elas custam pouco e rendem muito nas bilheterias. E com certeza a gente vai ver ainda muito filme com as histórias do casal Warren. Inclusive, Invocação do Mal já tá programado pro ano que vem. E o meu filme favorito dessa saga é o Invocação do Mal 2. Na quinta colocação a gente tem a franquia Predador com a nota 6.25. Nossa, você é muito feio. O primeiro filme foi lançado em 1987 e foi dirigido pelo John McTiernan. E diferente de todas as sagas que a gente viu até agora, essa não tem ali um grande nome ali por trás, seja de um produtor, diretor ou roteirista. Cada filme teve nomes diferentes na sua produção. Até o momento a saga conta com 5 filmes e 2 crossovers, que não foram considerados para a média das notas, porque diferente de Fred vs Jason, os filmes de Alien vs Predador não são canônicos. O filme mais bem avaliado ainda é o primeiro, com uma nota 7.07, e a menor avaliação vai para Predador, de 2018, com a nota 5.03. Eu sou um grande fã do Predador, da criatura em si, tanto o visual com a máscara que traz ali um ar ameaçador, e quando ele tira a máscara, a gente vê aquele efeito prático maravilhoso com aquele visual incrível. Talvez a gente tenha aqui a saga mais irregular de todas, porque o primeiro filme é muito bom e depois oscilou muito entre filmes ruins e o mediano. E quando a gente não esperava mais nada, conseguiu praticamente renascer com esse último filme que foi lançado no ano passado. Porque ele conseguiu trazer muito da essência da saga, que é a sobrevivência de um ser humano contra um alienígena super evoluído. Porque, querendo ou não, Predador é isso. E toda vez que tentam alguma coisa diferente, dá ruim. Atualmente, o último filme lançado é Predador: A Caçada, de 2022. E como esse filme foi lançado direto no streaming, não tem como a gente saber se ele realmente foi lucrativo. Mas ele quebrou todos os recordes de visualizações no Hulu, que é o streaming onde ele foi lançado nos Estados Unidos. E existem rumores de que a gente vai ter uma continuação. Por mais que eu tenha gostado bastante do último filme, o primeiro ainda continua sendo meu favorito. A quarta colocação ficou com a Saga dos Mortos-Vivos, com uma nota 6.34. O primeiro filme da saga foi lançado em 1968 e é dirigido e roteirizado pelo pai dos zumbis, o George Romero. Por mais que todos os filmes não tenham uma ligação direta, eles se passam no mesmo universo criado pelo Romero. A Saga dos Mortos-Vivos é composta por 6 filmes, e eu só considerei os filmes que são do George Romero, então os remakes não entraram na avaliação. O melhor filme da saga é o primeiro, com uma nota 8.27. E o pior é Ilha dos Mortos, de 2009, com uma nota 4.33. Eu acho que eu não preciso explicar o quanto o primeiro filme dessa saga é importante para a história do cinema. E claro que se você for assistir os primeiros filmes hoje em dia, vai ver ali algumas coisas que não vão estar mais tão legais. Seja pela maquiagem, algumas decisões dos personagens, roteiro, enfim. Mas a gente tem que levar em consideração que o primeiro filme está completando quase 60 anos já. Infelizmente, os últimos filmes não conseguiram manter o mesmo padrão de qualidade, e talvez o Romero não tenha se atualizado com o passar do tempo. E é uma pena que o seu último filme tenha sido tão ruim, porque o cineasta merecia mais. Como eu já disse, o último filme lançado foi Ilha dos Mortos, de 2009. O Romero estava trabalhando no roteiro de mais um filme, mas infelizmente não finalizou. Mas o seu filho finalizou o roteiro e parece que agora o 7º filme vai ser lançado. Por mais que o primeiro seja muito icônico, o que eu mais gostei de assistir foi o Despertar dos Mortos, de 78.
Abrindo o pódio, a terceira colocação ficou com a saga Pânico, com uma nota 6.6. Taydon, entra logo nesse carro e... Oi, Sidney. O primeiro filme da saga é de 1996. Foi dirigido pelo mestre do horror Wes Craven e roteirizado pelo Kevin Williamson, dupla que idealizou os 4 primeiros filmes dessa saga. Atualmente a franquia conta com 6 filmes e uma série com 3 temporadas, que funciona ali quase como uma versão dos filmes para TV. O primeiro filme ainda tem a melhor avaliação, com uma nota 7.5, e a avaliação mais baixa vai para Pânico 4, com uma nota 5.97. É incrível o que a franquia Pânico conseguiu fazer dentro do horror, brincando ali com todos os clichês, fazendo referências e surpreendendo muito positivamente em quase todos os filmes. O Wes Craven conseguiu dar um novo ar pro slasher quando ele estava talvez na sua pior fase, já que nos anos 90 as grandes franquias estavam se perdendo nas sequências ruins e os filmes que deveriam ser inéditos traziam sempre mais do mesmo. Outro grande trunfo, com certeza, é a Sidney, que se transformou em uma das maiores Final Girls da história do cinema. O último filme até então foi Pânico 6, que foi lançado nesse ano, e foi um grande sucesso de bilheteria, assim como o Pânico 5, e com certeza a gente vai ter um Pânico 7 em breve. Inclusive, em agosto foi divulgado que as gravações vão começar no início do próximo ano. E o que se sabe até então é que supostamente esse filme deve fechar essa nova trilogia. Por mais que o quarto filme tenha a pior avaliação, ele é o meu favorito. Porém, eu ainda não assisti os 2 últimos, porque eu já não gostei dos trailers. Mas estou firmando aqui um compromisso com vocês, que até o final do ano eu vou assistir. A medalha de prata vai para a saga Evil Dead, com uma nota 7.11. A franquia começou em 1981, criada pelo Sam Raimi, que na época era praticamente um amador. E com um sucesso inesperado, a gente já tem uma saga com 5 filmes e uma série com 3 temporadas que foi finalizada em 2018. A maior nota da franquia vai para o segundo filme, 7.67, e a nota mais baixa foi para o quarto filme da franquia, 6.5. Sem dúvida, uma das sagas mais loucas do cinema de horror. Assim como o Pânico, é uma das poucas franquias em que quase todo mundo concorda que não possui nenhum filme ruim. E eu acho que eu concordo com isso, já que o que eu menos gosto é o terceiro, e mesmo não tendo me divertido quanto nos outros, ainda foi um filme muito satisfatório. Além da genialidade louca do Sam Raimi, muito do sucesso da franquia tem que ser atribuída ao Bruce Campbell, eternizando o personagem Ash, que é sem dúvida um dos mais amados entre todos os fãs de horror. O último filme da franquia até então foi lançado nesse ano. Ele teve um orçamento ali de aproximadamente 19 milhões e fez mais ou menos 7 vezes esse valor nas bilheterias. Então é bem provável que a gente veja mais filmes dessa franquia num futuro próximo. E eu vou acompanhar público e crítica e dizer que o segundo também é meu favorito. A franquia campeã e com os filmes mais bem avaliados é Alien, com uma nota 7.28. O primeiro filme da franquia é Alien: O Oitavo Passageiro, de 1979, e foi dirigido pelo Ridley Scott, que acabou se tornando o grande nome por trás da franquia, dirigindo mais 2 filmes. Porém, ele não é o único que merece ser lembrado, já que a saga também teve filmes dirigidos pelo James Cameron e pelo David Fincher. Atualmente a saga conta com 6 filmes e mais 2 crossovers, que não tiveram as suas notas adicionadas na média pelos motivos que eu já expliquei antes quando eu falei da saga Predador. Para surpresa de 0 pessoas, a melhor nota ficou com o primeiro filme, que tem uma nota 8.8. E olha que curioso, tem 2 filmes com a mesma nota, 6.43, que são Alien Ressurreição e Alien Covenant, sendo assim os piores da franquia,
Confesso pra vocês que eu fiquei um pouco surpreso com a vitória do Alien, já que os últimos filmes foram horríveis, e acreditava que as avaliações seriam bem piores. É gritante a diferença de avaliação dos 2 primeiros filmes pro restante. E por mais que o Prometheus não chegue a ser um filme ruim e tenha trazido um certo frescor pra saga, ele não conseguiu ser tão bom quanto os 2 primeiros. E por falar neles, é fenomenal a mudança de estilo que a gente tem do primeiro pro segundo filme, já que o primeiro investia totalmente no suspense e horror, e o segundo, nas mãos do James Cameron, chega a quase virar um filme de ação. É muito comum as pessoas ficarem divididas para decidir qual que é o melhor, se é o primeiro ou o segundo. E acaba sendo uma coisa mais pessoal, porque fazendo uma análise fria, os 2 são perfeitos dentro daquilo que eles propõem. E eu me incluo nessas pessoas que ficam divididas, mas para não ficar em cima do muro, eu vou escolher o segundo como melhor. O 7º filme da franquia já tá em desenvolvimento. Depois de Covenant, só resta pra gente rezar para que venha alguma coisa boa. Antes que vocês venham aí comentar que ficou faltando Sexta-feira 13, Halloween, Hellraiser... Gente, essas sagas têm muitos filmes. E tem muitos com notas muito baixas e acabam atrapalhando no final quando eu vou tirar as médias das notas. Mas como eu sou um cara muito legal, tá aí mais 10 sagas, pra assim a gente fechar um top 20 com as melhores sagas do horror de todos os tempos. Na 20ª colocação ficou Hellraiser com uma nota 4.55, em 19º lugar ficou Sexta-feira 13 com uma nota 4.9, em 18º A Profecia com uma nota 5.01, em 17º lugar, Atividade Paranormal com uma nota 5.16. Em 16º lugar, Resident Evil com 5.29. Em 15º lugar, Premonição com uma nota 5.33. Na 14ª colocação, VHS com uma nota 5.39. Em 13º lugar, Halloween com uma nota 5.42. Em 12º, O Massacre da Serra Elétrica com uma nota 5.5 e em 11º lugar com uma nota 5.55, Jogos Mortais, que só tá nessa posição por conta do último filme que foi lançado esses dias atrás. Se você chegou aqui, eu imagino que tenha gostado do vídeo. Então já se inscreve aí que tem mais 99 vídeos para você maratonar aqui no canal. Pela 100ª vez, muitíssimo obrigado por assistir, de coração mesmo. Até a próxima, valeu!